Em sessão no Senado, Campos Neto recebeu o pedido de demissão de Cid Gomes. Pegue seu bonezinho e peça para sair. O Cid Gomes aí arrasando. Em resposta, o presidente do BC disse que a economia virou futebol e que a autarquia não é culpada pelas mazelas do país. Reportagem aí do Renan Monteiro. O senador Cid Gomes, do PDT, associou nesta terça-feira o chefe do Banco Central ao ex-presidente Bolsonaro e pediu a exoneração de Roberto Campos Neto. A Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do Senado, está ouvindo o presidente do BC após forte pressão política em relação à taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% desde agosto de 2022. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, disse o senador pelo Ceará. Cid Gomes teve uma fala de 19 minutos criticando os efeitos dos juros elevados na economia brasileira e argumentando que a Selic a 13,75% tem efeitos negativos na dívida pública. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e parte dos aliados também endossaram fortes críticas a Campos Neto, que se tornou figura central para atribuir eventual prejuízo à economia brasileira com restrição monetária. Isso aí é o Globo tentando passar pano para o Campos Neto, tá, gente? O Campos Neto, com juros elevados acima de 13%, ele está atrapalhando o crescimento do PIB para manter rendimento de rentista. É isso que o juro alto está servindo agora. A economia já está numa situação complicada, com uma inflação relativamente alta, precisando aumentar o consumo, e esse cara que vestiu verde e amarelo durante as eleições não está cooperando. Alguém precisava fazer alguma coisa a respeito dele. Como diz o jurista Pedro Serrano, é pornográfico o que é pago para os bancos no orçamento geral público. É uma coisa fora de série. Na sessão de hoje, na sessão de ontem, na verdade, Roberto Campos Neto defendeu a condução da política monetária e afirmou que a atual gestão da autarquia tem atuado de forma técnica livre de orientações políticas. A economia virou futebol. É natural que as pessoas tenham anseio por juros menores. Acho que o presidente tem o direito de falar sobre juros. Agora, o Banco Central não é culpado pelas mazelas do Brasil, disse Campos Neto na sessão com senadores. O presidente do BC voltou a dizer que a inflação estaria em 10% se a instituição não estivesse elevado os juros e que a inflação é o imposto mais perverso que existe. A declaração foi feita em resposta ao líder do PT do Senado, o senador Fabiano Contarato, que classificou a taxa como injustificável. Então é isso, gente. Olha só, a Miriam Leitão criticou o Campos Neto. Acabei de ver aqui, ó, há 2 minutos. Acabou de ser postado esse texto. Vamos ler juntos aqui em primeira mão. Se o patamar da Selic virou jogo de futebol com torcida, Roberto Campos Neto precisa encontrar o caminho do meio. Tá pedindo moderação aí do Campos Neto. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem razão ao dizer que a melhor política social é o combate à inflação. A inflação baixa permite que o dinheiro dos mais pobres mantenha o valor, enquanto a inflação alta provoca distorções, fazendo os ricos se adaptarem e o governo a ter lucro. Vamos entender aqui direitinho a coluna da Miriam. Mas quando fala que tudo que está fazendo é técnico, a verdade é que isso pode ser questionado. Eu tenho conversado com economistas que lembram que a inflação em 12 meses estava acima de 10%, quando a Selic chegou a 13,75%. E agora está em 4,6%. Aquele passou. O economista André Lara Rezende, aliás, recomendo para vocês, eu nunca recomendo coisas da Globo, mas a entrevista do Lara Rezende para Miriam Leitão, especialmente o final, quando ele diz que o Roberto Campos está fazendo política, e eu acho que o Lara Rezende é que devia estar no Banco Central. É brilhante. O André Lara Rezende é um dos caras que criou o Plano Real, era um liberal, e hoje ele faz a crítica ao liberalismo que ele apoiou na época do Fernando Henrique. Vamos o que a Miriam fala aqui. O economista André Lara Rezende aponta que o Banco Central, ao manter os juros elevados sem sinalizar queda, eleva as expectativas do mercado sobre a inflação, realimentando a expectativa de alta de preços, apesar da mudança na conjuntura inflacionária. Deixa eu explicar aqui, sem complicação para vocês. Mantendo o juro elevado, sem sinalizar queda,
ele eleva as expectativas dos mercados sobre a inflação. Ele gera um efeito reverso, porque é o seguinte, o que o Campos Neto está dizendo é que ele elevou o juro para controlar a inflação. A inflação, todo mundo sabe o que é o preço caríssimo do mercado que você está pagando. Mas a questão é, se o juro não é derrubado, para que medidas de incentivo ao crescimento sejam implementadas e tenham efeito, a situação da o juro elevado tem um efeito inverso ao que o Campos Neto prega, que é o de manter a inflação controlada. Ele, na verdade, coloca o foco da economia na inflação e coloca que aquele quadro, aquele retrato da economia não vai mudar. O Banco Central tem razão. Eu estou pensando sobre o prisma de uma economia liberal e estou explicando para vocês como funciona de fato o juro, gente. O Banco Central tem razão ao apontar que a expectativa do final do ano está em torno de 6%. Isso é fato, mas não será um surto. A razão é que no ano passado o governo Bolsonaro estimulou uma queda artificial da inflação, que é esse juro elevado que o Campos Neto fez. Quando esse efeito sair da base de comparação, haverá alta de preços, mas será uma correção dessa distorção. O país está desacelerando, hoje não há inflação de demanda. Ontem, Campos Neto disse que a economia virou um jogo de futebol com torcidas. O que é necessário agora é que ele alcance o caminho do meio, já que tem razão em parte, mas não em tudo. A audiência pública ontem foi curiosa, com a oposição bolsonarista elogiando o presidente do Banco Central e os governistas criticando. O próprio Campos Neto é responsável por isso, apesar de ter tomado uma decisão correta quando subiu os juros, ajudando a desinflar o crescimento artificial e eleitoral da economia ao subir a Selic. Não agiu corretamente quando foi votar com a camiseta indicando voto em Bolsonaro. Ajudou a politicar a política monetária do Banco Central, apesar de ter tomado decisões não politizadas.